Quero falar aqui sobre a vida do pregador. Esse ser, irmãos, que é o pregador, esse ser chamado para levar a mensagem da palavra de Deus, ele precisa ser uma pessoa que tem que estar alinhada com esta chamada que ele está cumprindo de pregar a palavra. Então, algumas coisas precisam fazer parte da vida deste homem ou desta mulher, tá? A vida do pregador. O pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus e entrega para os homens. Olha só a responsabilidade do pregador. É alguém que recebe a mensagem de Deus e entrega essa mensagem para os homens. É quem trata com os homens os interesses de Deus. O pregador é aquele que fala com as pessoas coisas que são do interesse de Deus. Ou seja, ele é esse representante de Deus aqui. Outra coisa que o pregador é um porta-voz de Deus. E para ser um mensageiro da palavra, é necessário entender que o pregador precisa atender alguns requisitos. Você pode falar, pastor, então já agora você vai falar aí que para ser pregador precisa fazer curso de teologia, para ser pregador precisa ter anos de experiência, para ser pregador precisa ser um pastor, para ser pregador. Não, tudo isso que a gente vai falar aqui são coisas relacionadas à nossa vida particular. Que você não precisa de cargos, você não precisa de título para atender esses requisitos aqui. Você não precisa. O curso é uma ferramenta que vai ajudar muito, mas não é obrigatório. Entendeu? Você pode se esforçar ali sem o curso e conseguir. Então eu vou falar para você quais são esses requisitos que o pregador precisa ter. Vários pontos, eu vou falar bem rapidamente aqui para não estender a aula, tá bom? Primeiro é ser regenerado pelo Espírito Santo. O pregador é aquela pessoa que teve a sua vida transformada, já passou pela experiência do nascer de novo e foi regenerado pelo Espírito Santo. O pregador precisa ser crente. Basicamente é isso. O pregador precisa ser uma pessoa realmente transformada. Por quê? Porque ele está se colocando ali como portador de uma mensagem de transformação. Se a pessoa vai olhar para o pregador e vai falar assim, mas essa pregação que ele está fazendo não mudou nem a própria vida dele, como é que vai mudar a minha? Então, precisa acontecer na vida do pregador primeiro, tá? Aí você tem os textos base aí, João 3,3, para você conferir depois. Outra coisa que precisa acontecer, o pregador precisa ser um sacerdote de Deus. Sacerdote, o que quer dizer isso? Sacerdócio é uma função de intermediação. O que o sacerdote fazia lá no Antigo Testamento? Levava o arrependimento dos homens diante de Deus e levava a vontade de Deus e a mensagem dele para os homens. Então, o pregador é isso. Ele está aqui nesse intermédio, fazendo esta comunicação, trazendo para os homens a vontade de Deus e conduzindo os homens até a palavra de Deus também. Tá bom? No Antigo Testamento, o sacerdote fazia esse papel de mediador aí, e o pregador ele faz esta função parecida. Hoje, cada um pode se aproximar de Deus. Lá na época do sacerdócio não podia. Então, eles dependiam totalmente do sacerdote. Hoje, você não precisa se alimentar somente da pregação no culto. Você precisa se alimentar da sua leitura diária da palavra, do seu relacionamento com Deus. Você não pode ficar dependendo somente do sacerdócio, do intermediador, né? Daquela pessoa que vai estar trazendo ali a mensagem de Deus na pregação. Você pode você mesmo ir até a presença de Deus nesse processo. Outra característica que precisa fazer parte da vida do pregador, outro requisito é ser íntegro, ter caráter. Ser íntegro e ter caráter. O pregador precisa ser uma pessoa íntegra, pessoal e espiritualmente, porque a sua mensagem só vai ter peso quando for compatível com a vida que o pregador leva.
Um pregador mau caráter, como que ele vai pregar a mensagem santa de Deus, que é um Deus santo, reto, íntegro, justo, se ele tem problemas com caráter? Engana um aqui, não cumpre a palavra ali, mente de acolá. Como é que esse pregador quer ser um portador da mensagem de Deus? Então, a vida dele precisa ser compatível com a mensagem que ele está pregando. Depois, a gente tem um outro requisito que é a humildade. O pregador precisa ser humilde. Humildade é uma virtude, irmãos, porque nenhum mérito fica para o pregador. O pregador que quer pegar a glória para ele, ele vai se ver com Deus, porque o mérito é todo de Deus. O pregador é um mero canal pelo qual Deus manifestou a graça, o amor e a presença dele. Então, o pregador não pode querer ter o mérito das vidas que se converteram, da pessoa que foi curada, daquela outra pessoa que estava chorando, sentindo a presença de Deus. O pregador não pode querer ter o mérito por isso. Esse é único e exclusivamente, esta glória é somente de Deus. Letra E diz que o pregador precisa ser vocacionado para o ministério da palavra. Do que ele está falando aqui? Ah, pastor, então eu preciso ter o chamado de ser pregador? Depende, queridos, do que você vai fazer, qual que é o seu ministério de pregação. Por quê? Porque nem todos são chamados para pregar a palavra lá no altar da igreja. Nem todas as pessoas são chamadas para fazer isso. Mas isso não significa que todos não podemos pregar. Você pode pregar na sua casa, para a sua família. Você pode pregar na sua cela, para os seus amigos. Você pode pregar para um colega de trabalho. Você pode pregar para um vizinho. Então, você pode sim. Ele está dizendo aqui, o fato de ser vocacionado é aquela pessoa que vai viver o ministério da palavra. Esse precisa ser chamado para isso. Grandes pregadores que você conhece por aí na história, Billy Graham, Wesley e vários outros, são chamados para esse ministério. Mas isso não significa que você não tenha essa chamada para ser um pregador, você não possa pregar também. Depois a gente vê o outro ponto que precisa fazer parte da vida desse pregador, que é ter personalidade moldada pela palavra de Deus. É o conjunto, a personalidade é o conjunto de qualidades físicas, intelectuais, sociais e morais e espirituais de uma pessoa. Todas essas qualidades, as características, formam a personalidade. Personalidade significa tudo quanto uma pessoa é e tudo quanto ela pode vir a ser. A nossa personalidade, ela se manifesta na nossa vida no dia a dia. O caráter do pregador deve ser a expressão vivencial do que ele ensina. Então, a personalidade do pregador deve ser moldada pela palavra. Ele precisa ter uma personalidade que, por mais que ela contivesse, ele tinha algumas falhas nessa personalidade, mas a palavra de Deus e o Espírito Santo têm que moldar este pregador para que ele possa atender esse requisito, aqui da palavra de Deus, de ter uma personalidade moldada. Que fala da personalidade, fala do temperamento, né? Fala dessas áreas emocionais aí. Letra G, ele precisa ter experiência de vida com Deus. Um pregador que quer falar de Cristo, irmãos, falar de Deus, falar de milagres, falar de fé, falar de bênçãos, ele precisa viver essas coisas. Isso é importante, ter experiência de vida com Deus. A mensagem pregada deve ser antes experimentada na vida do pregador, porque para o povo o pregador deve dar comida que ele já comeu. Mesmo se ele talvez não tenha ainda recebido a plenitude naquela área que ele está falando, ele precisa estar vivenciando, mesmo que seja os passos em direção àquilo. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo da prosperidade, porque as pessoas gostam de falar assim que a pessoa só pode pregar aquilo que ela vive.
Mas aí foge um pouco do contexto. Por exemplo, um pregador que não é rico, ele pode falar de prosperidade financeira? Ele pode falar. Porque mesmo que ele ainda não tenha alcançado, ele pode estar trabalhando para alcançar esse nível de prosperidade também na sua vida financeira. Senão ninguém pode pregar sobre prosperidade financeira, só os ricos. E aí, como é que fica, né? A gente que ainda está trabalhando para isso acontecer. Essa fala de o pregador precisa pregar aquilo que ele vive, no caso, estou falando de o pregador pregar sobre santidade vivendo em pecado. Não faz sentido, tá? Por isso que ele está dizendo aqui. O pregador precisa ter experiências com Deus, precisa ter vivência da fé. Pregar sobre fé, mas não tem nenhuma fé. Vai pregar sobre ousadia, mas tem medo. Então, essas coisas, tá? E, último ponto, ser educado. Educação, ele está falando aqui de conhecimento, tá? É nesse quesito aqui de educação que ele está falando, de conhecimento. Aí a gente volta naquele ponto que eu estava falando, irmãos. O pregador precisa de capacitação? Com certeza, irmãos. Com certeza. Tem tanta coisa na internet que você vê aí, absurdas. Tem um vídeo aqui no meu canal, você procura ele aí, assiste depois. Que ele se chama assim, 7 frases que as pessoas acham que está na Bíblia, mas não está. Tem gente que fica repetindo coisas que não está nem na Bíblia, como se fosse versículo bíblico. Por quê? Porque não estuda. Né? Vamos dizer assim, eu gosto de dar um exemplo. Você é um cano d'água. A mensagem, a pregação é a água que corre dentro do cano. Quanto maior for o cano, mais água vai passar, mais revelação vai passar, mais Deus vai usar você. Como que você aumenta esse cano? Aumentando a sua capacidade. Como que eu aumento a minha capacidade? Se preparando. Como que eu aumento a minha capacidade na pregação? Estudando, aprendendo sobre mais temas, aprendendo sobre mais ferramentas. Talvez, hoje você chegou aqui com uma capacidade, né? O cano talvez que você tinha estava numa capacidade. Mas hoje você já aprendeu como faz para estruturar a sua pregação. Hoje você já aprendeu a organizar o seu esboço. Hoje você já aprendeu, a fazer aqui a estrutura do seu sermão. A sua capacidade foi aumentada. E agora? Agora já pode passar mais. Deus pode te usar mais. Por quê? Porque você já vai conseguir se preparar melhor, se organizar melhor, ser mais usado ainda por Deus, porque você se capacitou. Então, é disso que ele está falando aqui quando ele fala que você precisa ser educado. Educado no sentido de capacitação. Vou colocar aqui 2 versículos para vocês aí. 1 Timóteo 4,13 fala assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo aqui para Timóteo. Será que o apóstolo Paulo sabia o que ele estava falando aqui, quando ele estava falando para Timóteo? Se preparar? Será que o apóstolo Paulo sabia o que ele estava falando para Timóteo aqui? Vai ler, Timóteo. Vai exortar, vai ensinar. E aí tem outro versículo de Oséias 4:6, onde fala assim: o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. E aí, essa é a parte que a gente mais conhece, mas ele continua falando para outros aqui, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Qual que é a função desse pregador? É comparada com a do sacerdote. Mas ele quer ser esse sacerdote e rejeitar o conhecimento. E aí a Bíblia fala assim: eu também vou te rejeitar. Eu quero ser sacerdote do Senhor, mas eu rejeito o conhecimento. E Deus está falando: o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. O meu povo foi destruído porque falta o conhecimento. Precisamos nos capacitar, precisamos estudar, precisamos adquirir o conhecimento bíblico. Na sua vida ministerial, você não precisa parar por aqui, você pode continuar estudando, se capacitando cada dia mais, aumentando a bitola do seu cano para que você tenha mais capacidade e comece a passar cada vez mais água. Jesus falou assim que dentro de nós
iam fluir rios. Esses rios, para fluir de dentro de nós, quanto mais capacitação nós tivermos, mais nós seremos usados pelo Espírito Santo. É como se fosse também uma rodovia. Você pode, talvez você more numa rua que só passa um carro por vez. Se tiver um carro vindo e o outro carro indo, não dá para passar, dá problema. Ou seja, aqui flui pouco, não tem fluidez. Mas você pega numa rodovia, por exemplo, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas, passa um carro em cada faixa tranquilo. Olha a fluidez que tem nessa rodovia, olha quantos carros passam assim. É a nossa vida com relação ao quanto Deus vai nos usar. Quanto mais você estiver capacitado, quanto mais você estiver capacidade, mais você será usado.